Esse filme do Coringa, como filme, eu acho legal, como Coringa não. Porque o Coringa, ele não é esse cara, sabe? Esse vítima da sociedade. O Coringa é ruim. O Coringa, ele é ruim por natureza. A ideia de que tem pessoas ruins irrita, né, os woke. A ideia de Isso! Porque eles querem, às vezes, pegar o mal e fazer meio romântico, né? Exato. Tipo, a Galadriel meio tem um caso com Você quer dar um significado. O Kylo Ren meio tem um caso com a Rey. Eu não sei, eles querem dar, tipo, um romancinho do mal. O mal não é tão mal, né? Exatamente. É por isso que a gente fala muito sobre essa questão da relativização do mal. Sabe? O mal, ele não é relativo. O mal é mal. O mal é mal. E esse filme do Coringa, eu acho ele um bom filme, mas não como um Coringa, mas como um filme de um cara que ele é judiado, ele é oprimido pela sociedade, e aí ele se volta contra a sociedade e ele se torna ali uma figura revolucionária. Esse Coringa do Joaquin Phoenix, pra mim, é exatamente isso. Mas não é o Coringa. O Coringa do Batman é ruim. Ele é psicopata, louco, quer matar todo mundo. O ponto do Coringa... Queima dinheiro. Do Cavaleiro das Trevas é o relativismo mesmo. O cara é a incorporação do niilismo, né? Sim. Você sabe que eu tenho uma coisa que... O filme... A gente tava conversando sobre isso até antes no ar, né? Antes de entrar no ar. Um filme totalmente imerso na realidade é o Nefarious, pra mim. Eu acho que foi feito esse filme... Já viu, Vilela? Não. Já anota. Cara, Nefarious... Anota aí. É um filme baixo orçamento. R$3. Mas bom. R$3 e uma locação. Cara, baixo orçamento. O final é de qualidade questionável. O final é triste. Mas o grosso do filme... É bom. São 2 atores, basicamente. E um deles tá num espetáculo infinito. Infinito. É um psiquiatra ateu entrevistando um cara que diz estar possuído pelo demônio. Porra. Essa é a história do Já negócio. gostei. Fudido. E aí o grosso do filme é isso. Novamente, final meio ruim, baixo orçamento, mas O cara... Padre Duarte, o exorcista que teve aqui semana passada, falou do filme, é verdade. E aí esses 2 caras, o ator fazendo o Nefarious, o cara possuído, tá numa atuação espetacular. E o diálogo é brilhante, o diálogo dos dois. E aí você começa a olhar e fala, cara, que filme imerso na realidade. Como os caras estão entendendo o que tá acontecendo. Chega uma hora que o psiquiatra fala assim... porque a nossa sociedade tá avançando, entendeu? Nós acabamos com o hate speech. Aí o demônio ri da cara dele e fala, cara, isso não foi nem a gente que criou, entendeu? Isso são vocês que criaram. Que maravilhoso. Ele fala, o bem e o mal são construções sociais. Porque o psiquiatra, ele faz a vez do progressista, do identitário ali. E tem uma hora que o diabo, ele começa a falar essas coisas de aceitação e tal. O diabo tira um saio e ri da cara dele. Fala, Eu te amo. Aí fala, velho. Nós somos o povo mais Eu não tolerante, tô precisando nem mais fazer aberto. esforço. Nós agora aceitamos todo comportamento. Aí o diabo faz assim, eu te amo, cara. Eu te amo. Ele fala, né? A gente tá vivendo na melhor época. Na melhor época da humanidade. Ele fala assim, aí o diabo fala, vocês têm mais escravo que o auge de Roma, pô. Caralho. Ele vai... E assim, são dados reais. Exemplo, vamos lá ir pra um outro filme. Combatendo o preconceito com tênis feito com trabalho escravo, né? E você se gabando disso. O Sound of Freedom. O Sound of Freedom, que vai estrear dia 21, anotem pra ir, hein? Dia 21 em todos os cinemas. 21 de setembro. O pessoal começou, a turminha da lacrata, e começou a falar que é teoria da conspiração. Isso é o menor sentido, isso. E no final do filme, você tem o dado real do governo, de o que acontece do tráfico de criança, que é uma coisa, porque eles falam até no filme que o lado positivo de você traficar criança é que a criança... Você pode traficar várias vezes, não é a droga, por exemplo. Eu vendo uma droga pra você e aí tem esse fim. Aí você vai usar, acabou. Não, a criança você pode fazer o tráfico diversas vezes. E ele dá todos os dados do governo, dado oficial, mas não adianta, cara. Mesmo assim, a galera acha que é mentira. E assim, é teoria da conspiração. E até a gente conversou com o professor, né, Gabriel? O porquê do choque da militância nesse filme foi um negócio inacreditável. Eles surtaram completamente. Acusaram o golpe. Então, mas, cara... Mas é que é muito estranho, né? Teve até um membro da família Rothschild, que é uma família muito famosa pelo envolvimento dela com esses círculos globalistas, que publicou e falou, não vão ver o filme. O que é muito estranho, cara. Tipo, é muito estranho. A família já acusada, fala, cara, vocês estão envolvidos com círculos globalistas. O cara pode, não vejam o filme, não vão lá ver. É a publicidade negativa. Funciona, o Emílio sempre fala isso. Não, a galera vai ver. Eu quero ver esse filme agora por causa disso. Então. Por que todo mundo não quer que eu veja? Não, e também existe uma outra. E também existe uma outra coisa que a turminha da Lacrata. O combo Sound of Freedom
Nefarious, pra mim é o combo que resume a situação que a gente tá vivendo. Exatamente, são 2 filmes incríveis. No caso do Sound of Freedom, além de estarem levantando essa questão da teoria da conspiração, não, porque não existe isso, essa coisa de extrema direita, eles também fazem uma associação ao filme como se ele fosse um filme cristão. Então você pode ver em vários portais o filme cristão, né? Mas você entende o seguinte, hoje... grandes portais que são da turma da Lacrate, né, eles enxergam filmes que tem sobre religião, filmes cristãos, como filmes ruins pra eles. Negativo, da forma negativa. Então, assim, eu vou veicular essa matéria fazendo uma associação como se ele fosse um filme cristão para que as pessoas não se interessem pelo filme. Então, eles usam a conotação cristão para trabalhar num sentido pejorativo. Quando eu falo pra você filme cristão Sound of Freedom, você pensa o quê? Você pensa, pô, o cara vai orar, o cara vai ter uma relação com Jesus Cristo. Não, ele fala, o protagonista, o Tim Ballard, ele fala apenas uma única frase, baseada na Bíblia, que é assim, as crianças de Deus não estão à venda. Mais nada. Que absurdo, esses cristãos são contra o tráfico de crianças. Mais nada. A mensagem é essa, você fala isso. É o suficiente para as pessoas... Alguns portais, eu não vou generalizar, porque tem muitos portais que também não fazem esse tipo de associação. Cara, é o suficiente para você... Só porque o cara fala os filhos de Deus não estão à venda, é o suficiente para você trazer uma conotação de que o filme é cristão, um filme que traz uma realidade de crianças que são sequestradas, que são traficadas. Qual o intuito? Sabe, por qual intuito? Porque hoje eu posso então pegar um filme qualquer que o cara pega numa situação, por exemplo, ele tá andando de lancha, aí aparece um tubarão do lado dele e fala, oh my God, filme cristão, hein? É porque... Falou, oh meu Deus, Jesus Christ, filme cristão, hein? Cara, vários maiores diretores de cinema da história de Hollywood eram cristãos, entendeu? John Ford era cristão, Frank Capra era cristão. E aí eles pegam tudo também, eles pegam, por exemplo, A Paixão de Cristo, é um baita filme. O Jim Caviezel acabaram com a carreira dele por causa do filme. Sim. Porque o cara interpretou Jesus Cristo. Esse tipo de coisa. E aí, do outro lado, Al Nefarious, que absurdo. Extrema-direita, o demônio é mal no filme. Ou seja, quem é contra... Os caras distribuíram agora um adesivo na escola em São Paulo, entendeu? Os caras estão distribuindo adesivo. Satã me ama. Pelo amor, esse eu não tava sabendo, não. Eu tô ligado. Estavam distribuindo adesivo Satã me ama. E aí a galera começou a falar, pô, que absurdo, né? Não acho que é uma boa forma de educar as crianças. Talvez, sei lá, o adesivo Satã me ama passa um pouco dos bons valores. Que exagero. Qual é o problema? Então o que você está vendo é uma cultura que ela já chegou num nível de relativismo e num nível de ódio contra a própria civilização nossa, que o ator interpretar Jesus Cristo é inadmissível. Ah, mas ele se converteu interpretando. É ótimo. Qual é o problema? Por que isso é tão ofensivo? Por que isso te ofende? Por que você surta tanto com a ideia que o cara se converteu nisso? E aí o cara distribui um adesivo, Satã me ama, não é um problema. Cara, se não tem Pra mim, isso corrobora a narrativa que tá no filme de uma maneira gigantesca. Isso basicamente tá corroborando... Você pegar o filme do Nefarious que fala que essa cultura progressista está indo por um caminho que é da inversão total da moral, que é da destruição das crianças, da inversão da moral. Cara, é exatamente isso que você tá vendo, entendeu? Eu acho que esses 2 pontos tocaram na ferida, porque o que está acontecendo é o seguinte, na medida em que a sociedade vai se distanciando de valores cristãos, valores religiosos, ela está indo para um caminho em que você não protege mais nem a inocência das crianças, que é uma realidade que está sendo atacada, e você chega num ponto de construção que qualquer destruição, sabe, qualquer coisa, fala, não, é só o culto do Lúcifer, qual que é o problema? Diversidade religiosa. Diversidade religiosa, é o negócio. Então, esse tipo de relativismo é destrutivo. E com certeza essa cultura woke, ela tende para um relativismo que tolera qualquer tipo de destruição da moral, mas não tolera o cristianismo. Exato. E assim, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra galera que, infelizmente, eu preciso dizer pra vocês que o filme do Rock é mais cristão que vários filmes, tá? Sim. O Rock, antes dele lutar com o Apollo, ele reza. Antes dele lutar contra o Apollo, ele vai na igreja receber a bênção do Papa, do padre. E antes dele começar a luta, depois que tem um din-din-din, ele ajoelha no corner e faz o sinal da cruz. E é por causa disso que a gente vai... Ah, não, pô... Pra referenciar o mestre Tolkien, todas as histórias de ficção, na verdade, seguem a mesma estrutura do Cristo na cruz, que é o que ele chama da catástrofe e o catástrofe, ou seja, em todas elas você tem
uma jornada, essa jornada envolve um descobrimento espiritual, e ela vai indo até o ponto da catástrofe, a destruição total, aquele momento que você perde a esperança. Aliás, no filme, aquele momento que você para, fica no topo da cadeira e fala, cara, já era, não sei como o personagem vai sair disso. E depois tem a reversão da catástrofe, né? A eu-catástrofe, que é a ressurreição. O cara sai de uma situação de perda certa, de morte certa, de destruição, e ele reverte aquilo, e aquilo tem um sentido redentor para as pessoas. E aí as pessoas que perseguem injustamente, por vezes, o protagonista, olham e falam, caramba, nós cometemos um erro, agora ele nos salvou, agora tem uma virada da história. Isso não é uma história de ficção, isso é a estrutura basilar das histórias de ficção. Então, na medida que você quer excluir totalmente o cristianismo da interpretação da narrativa histórica, não só você está descartando o que construiu a civilização em termos ocidental, em termos de narrativa, porque isso é claro, e mesmo a japonesa ou chinesa entrou de uma maneira tão forte o cristianismo na cultura que já está entremeado, não existe essa separação. Toshiro Mifune, que era o ator principal do Akira Kurosawa, era cristão. O Akira Kurosawa se baseava em Shakespeare e Dostoiévski, fazia as obras dele. Então você não tem como fugir disso. E aí quando você tenta tirar isso, você não só está perdendo o tesouro da cultura, mas você está perdendo algo que é da estrutura de uma obra. Então não pode sacrificar, não pode morrer, não pode ressuscitar na obra. Então lascou, bicho, porque aí o que acontece é que tem a obra uma estabilidade. Não tem aquelas grandes viradas. E sem essas grandes viradas, sem aquele sacrifício último do cara que fala, cara, vou até o final, vou entregar a própria vida. Porque a coragem no limite é a coragem de entregar a própria vida. Chegou um ponto na história de coragem, se o cara não tá disposto a arriscar tudo, ele retrocede, ele é fraco.